Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, finalizada a fonte de alimentação assimétrica. Gente, a fonte ficou show de bola, tá? Muito boa mesmo. Deu algumas incrementadas nela. Afinal, vou ficar somente com uma fonte de alimentação dessa aqui na bancada e uma fonte simétrica que também eu estou construindo com as mesmas placas. Pessoal, vocês que querem uma fonte com custo reduzido e de boa qualidade, pode comprar essa placa. O fabricante dessa placa aqui tem uns bons componentes que vem junto. Eu não aproveitei alguns componentes por causa do estilo da minha fonte, tá gente? Mas daria para aproveitar todos os componentes, sim. Eu dei uma turbinada na tensão de saída e a tensão no tap maior fica 56 volts. Os capacitores que vêm aqui no kit, eles são para 50, porque a fonte originalmente ela é de 5 amperes e de 0 a 30. Então eu incrementei um pouquinho mais de tensão para meu uso. Então ela está indo para 36 volts. Então eu recomendo, se vocês forem utilizar o transformador que eu estou utilizando, utilizem um capacitor com a filtragem, com a mesma filtragem, né? 2.200 por 63 volts, ok? Como eu tinha aqui somente o de 1.800, dá 5.400, os 3 microfarad aí por 63 volts é o suficiente para essa fonte. Uma fonte que tem um gap de tensão entre a tensão maior que ela fornece e a que chega nos transistores, né, no coletor antes de ser estabilizado, de 10 volts a diferença da tensão menor para a tensão maior, sendo que a tensão maior aqui no caso é de 36 volts e meu tap aí vai para 46 volts. Ela vazia, sem carga, o tap maior vai para 56 volts. Ok, gente? Eu vou mostrar para vocês como ficou a fonte de alimentação. Eu estava aqui avaliando a tensão de saída. Eu substituí também, por comodidade, a ponte retificadora, que é de 10 amperes, 10, tá vendo? É para 1000 volts, 10 amperes. Por causa justamente que ela aquece bastante e ela tem que ter contato com a estrutura dissipativa da fonte. Então eu preferi botar uma ponte retificadora maior, botei uma ponte de 25 amperes, essa ponte é de 25 amperes por 1000 volts, ok? É da Semicron, é uma ponte profissional. Os transistores eu também substituí. O que vem no kit é o chip 3055. Deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Eu testei esse chip, vou até mostrar para vocês aqui. Esse vem dois chips 3055 no kit, eles são originais, tá gente? Pelo menos, vou botar aqui. Pronto, não precisa nem apertar porque, então tá aí, ó. HDF 43.3. Então é um produto original. Eu não vou utilizá-lo, devo usar para algumas outras montagens. No kit vem a placa e todos os componentes, exceto o transformador e outras penduricárias. Até o knob vem no kit, tá gente? Então é um kit completo praticamente. Falta muito pouco, né? Falta dissipador, você botar um dissipador que não vem. E também fazer a sua adaptação, né? No meu caso, eu botei um transformador que ele tem aqui, ó, 15, outro tap de 30
e botei outro tap aqui de aproximadamente 45. Ele flutua sem carga, porque o campo magnético ele fica sem consumo, né? Sem um consumo de corrente no transformador, então ele trabalha folgado. O transformador eu enrolei, inclusive eu tenho até para quem quiser comprar, para essa versão de fonte, uma tensão bem estabilizada, ela vai até 36 volts estabilizadas. Eu vou fazer um teste com você com carga. E eu incrementei também, gente, um módulozinho de seletor automático de tensão para evitar acidente na bancada, né? Se eu ligar em 220, ela chaveamente utiliza. Eu vou fazer o teste para você dar uma olhada aqui, tá? Então a fonte está aqui com a tensão máxima, tem ajuste fino de tensão e corrente. Eu aproveitei essa chave aqui, que era uma chave que selecionava as tensões pré-fixadas, né? Aqui eu faço um controle fino da corrente. Ok? Aqui o ajuste grosso. Então tá aqui, ó. Então vou mostrar aqui, deixar a corrente máxima, que a gente vai botar carga nela. E vamos subir a tensão e a gente vai ter uma função de amostragem. Conforme eu havia dito, eu tenho uma tensão máxima na saída de 36 volts. E tenho 56 volts na entrada da fonte. Ou seja, passando pela ponte retificadora com um tap maior de 45 volts, 42, 43 volts é AC. Aí ele vem para cá, tem aqui o seletor, né, que faz a incrementação e decrementação do tap. Tem os resistores de emissor para fazer o casamento de impedância. Eu estou usando, gente, não é o 2N3055 não, tá? É um outro transistor, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu consigo, porque eu sou difícil de gravar esses transistores, que são é que eu tinha aqui, mas são transistores, eu acho que é o 3039, 2N3039. São bons, são transistores maiores que o 2N3055, eles vão até 20 amperes, 130 volts. Eu utilizei, gente, por causa que eu tinha eles aqui, mas podem ser usados aí outros transistores, tipo 2N3055, se vocês acharem os originais, MJ15003 e o MJ802. São transistores TO3 que você pode fazer a montagem, né? Porque nesse gabinete aqui ele vem com 2N3055, então eu fiz a furação, mantive a furação original que tinha e fiz outras duas para poder passar os terminais do TO3. Fiz a isolação, que é importante, ok? E coloquei as buchas de proteção de nylon, ok? Conforme eu havia dito, a ponte retificadora ela aquece bastante, então eu preferi colocar ela acoplada termicamente também no dissipador dos transistores, para evitar inclusive aquecimento, né? No caso aqui o ventilador ele entra automaticamente quando a fonte passa aqui dos 55 graus. A fonte está bem estável. Eu vou colocar uma carga para vocês darem uma olhada. Eu vou reduzir a tensão, gente, para não fazer a centelha, né? O arco voltaico. Então tá ligado aí, ó. Carga de 8 ohms. Vou tirar esse equipamento daqui. E vamos começar a subir aqui a tensão. Viu o tapzinho lá? Modificou. Observe que foi para 31 volts. Coletando ali no coletor do transistor. E a partir dos 20 ela sobe para 49. Observe que nesse caso a tensão já caiu. Por quê? Porque a corrente aumentou na carga. Então eu estou com a tensão de 20 volts e vou subindo aqui. Então eu tenho
uma corrente aproximadamente aí de 4,4 amperes, vai subindo aos poucos, porque a resistência ela está oferecendo e está aquecendo. Então observe que a tensão do meu transformador caiu para 45 volts. O meu transformador de força, né, AC, caiu para aí, no caso deve ter caído por uns 35 a 36 amperes, 36 volts AC no último tap. E após a retificação ficou com 45 volts aí. Ok? Então a intenção da fonte é de proporcionar uma tensão e uma corrente estabilizada. Então eu vou remover aqui, ó, o pega da fonte, e vocês vão observar que a tensão vai permanecer a mesma. Eu tirei, ó, tá ali, a corrente caiu, botei a corrente. Então é uma fonte bastante estável em relação à fonte que estava antes. Então a placa, gente, é uma placa muito boa. Isso aqui, gente, é o barulho que tá pegando aqui, não tá, o encaixe não tá direito. Vou evitar movimentar a fonte porque ela tá com carga. Vou botar ela mais para cá rapidamente. Então aqui eu tenho o que? Eu troquei os operacionais também. Eu botei operacionais que eu conhecia, que eu não quis correr o risco. Então esses aqui são operacionais originais. Isso não quer dizer o que veio, não são. Eu não testei. Eu simplesmente não liguei eles aqui, até para ter uma confiabilidade melhor da fonte. Esses circuitos integrados aqui eu testei, já tenho o meu lote aqui guardado. É o LM358, um duplo operacional. Então é uma fonte que tem um controle de corrente e um controle de tensão com par diferencial. Dentro do LM tem um par diferencial. E é diferente, gente, o operacional de um circuito de comparador de tensão. Então tem que ter cuidado com o que você vai utilizar para não ficar na mão aí e cometer erros, tá, gente? Então a fonte está estável. Esse resistor, gente, eu tive que colocá-lo, né? Porque é aqui onde faz a medição da corrente. É um resistor de 0R1 ou 100 mil-ohms, onde eu posso fazer a coleta de medida, que é nesse fio amarelo aqui, tá vendo? Então é bastante fácil. Na fonte original ele tem um cabo que vem assim, onde você acha aqui a medição da corrente, o vermelho é a medição da tensão e o preto é o GND. Aqui embaixo eu aproveitei os trimpotes e os potenciômetros que vinham na fonte. Os trimpotes é para regular também ali, ó, mas não é a tensão de saída, é para regular a tensão no voltímetro. Então você fazer a calibração, você pega um multímetro da sua confiança, que você tem noção que ele está dando uma tensão correta, e faz a aferição por esse equipamento, ok? Esses resistores são para descarregar os capacitores. Eles estão aqui no limite, ele é de 4.3K, são dois de 3 watts. Pode manter se você não for utilizar uma tensão maior do que uns 36 volts. Então se for aumentar a tensão de saída, com segurança vocês troquem esses resistores, não vão aquecer muito, que é que faz descarga do banco de capacitores. O que mais eu fiz? O seletor de tensão, vou mostrar para vocês daqui a pouco. O sistema de resfriamento, né? Eu fiz essa ventoinha aqui externamente. Fiz o teste, dá para botar a mão, ó. Ela aquece bastante, porque tem a ponte retificadora e tem os dois transistores de saída. São dois TO3, viu, gente? Não é um só não, tem dois TO3 aqui montado. Eu fiz isso com o fim de equilibrar a temperatura em cada transistor, a equalização e o projeto da fonte. Ela pede aí que seja dois transistores mesmo, né? Que ela vem preparada para dois transistores chip 3055. Então, gente, é uma fonte
legal, tá? Bem parruda. A placa é em fibra de vidro, se eu não me engano, com frete no AliExpress tá em torno mais ou menos de 140 reais, 130 reais, 140 reais. Então é uma fonte bastante estável. Você vê aqui, eu vou atuando aqui a corrente. Ela zera. Isso aqui é a corrente de consumo, né? Da própria fonte. Então, gente, eu vou remover a carga e vou fazer um teste para vocês terem noção de como funciona o seletor também de tensão, tá? Então, o seletor de tensão é essa plaquinha, faz a comutação entre 127 e 220. Aqui eu tenho a chave Power On, liga e desliga. Eu tive que juntar os terminais para aumentar a corrente, porque o transformador eu aumentei. Esse é um transformador de 600 VA, ok? Dá em torno mais ou menos de uns 540 watts, bem parrudo e bem suficiente aí para essa fonte. Eu tenho esse transformador, gente, para vender. Vou colocá-lo em nossa loja, quem tiver interesse, eu vou comercializar. Eu tenho 2 prontos e a vender nessas 2 unidades somente por encomenda, tá certo? Porque é um transformador um pouco complexo de se enrolar. Agora fica um transformador de primeira linha. Então vamos lá, ó. Eu tô ligado aqui na bancada, aqui meu barramento de 127, tá? Eu vou remover aqui a tomada e vou ligar no barramento ali, aquele vermelho, que tem a luzinha azul em cima, e vou ligar em 220. Automaticamente ela já trocou o tap de entrada, a tensão lá 56, então é um transformador bem enrolado, tá, gente? Tanto a variação de 127 para 220 permanece praticamente a tensão de 56 volts sem carga, que se aplicar carga a tensão cai. Então é por isso que os capacitores que vêm na fonte não devem ser utilizados, por causa da tensão limite dela de 50 volts. Os capacitores lá da China, gente, ele vem com a tolerância bem baixa, ou seja, alguns marcam 3% de tolerância, 3 vezes 5, 15, bota aí mais 1.5 volts, fica a 50 a 52 volts de tolerância o capacitor. Então, gente, tem que ter cuidado para não ter problemas com a fonte de alimentação quando chegar o kit, tá? Então revisem a montagem da placa antes de fazer qualquer coisa, veja se todos os componentes estão disponibilizados aí no kit. Eu vou desligar aqui um pouquinho, desligar que eu vou fechar a fonte e vou dar como encerrado essa montagem. Para finalizar, eu vou botar aqui uma proteção, né, nesse alumínio dos capacitores, que ficam com o perfil bem próximo à tampa. Então eu vou colocar uma proteçãozinha, botar uma fita isolante cortada certinho aqui para poder isolar os capacitores. Verificar já se tá toda a fiação bem presa aqui, tá? Se tá tudo ok. E liberar o equipamento aqui para uso. Beleza, pessoal? E tem um detalhe também que eu vou ter que fazer nessa fonte, que é tirar esse dissipador aqui, ó. Esse dissipador aqui, gente, ele aquece bastante, que é um 7812. E como ele utiliza uma retificação simples, e também ele é só para alimentar a ventoinha e para alimentar o que? A parte dos relés. Então eu vou tirar ele daqui para aumentar a dissipação térmica dele, porque ele aquece bastante. E com isso eu vou deixar uma fonte bem robusta, ok? A tensão que chega aqui eu tenho 15, dá em torno de 20 volts, que é já no limite do 7812. Ok, pessoal? Então tá aí a fonte, que era de 5 amperes e 30 volts, era 30, tá agora de 0 a 36 volts por 5 amperes. Fica uma fonte bem forte. Eu acredito que dê para fazer um uso bem legal. Quem não tiver, gente, uma fonte robusta, uma sugestão de montagem é essa fonte aqui, tá? Vale a pena, ok?
Eu aproveitei um gabinete desse, ainda acha dessas fontes para vender, acho que é R$250 uma fonte dessa, se eu não me engano. Mesmo assim, vale uma fonte hoje com transformador, porque tem fonte chaveada aí que eu não recomendo para quem for trabalhar com áudio. Com transformador, eu verifiquei da Icel tá em torno mais ou menos de uma fonte dessa aqui, uns R$1.000 e poucos. Com transformador, ela com dano 5 amperes e de 0 a 32. Essas duas fontes que eu tenho aqui, ó, elas são da Icel, né? A PS6000, que eu vou colocar às vendas também. Vou vender essas fontes, porque eu estou fazendo a minha fonte, uma fonte somente para teste, que eu vou fazer com essas duas placas que vocês estão vendo, e vou ter uma outra fonte simétrica com TAP de 0 a 80 volts, que é para fazer teste em amplificadores aqui. Ok, gente? Então mostrando para vocês a fonte como ficou. Depois eu faço um teste com ela fechada para vocês observarem ela em funcionamento e vocês poderem aí observar como ficou a montagem. Eu aconselho para vocês, o custo que você vai ter, um transformador desse está em torno mais ou menos de uns R$350. Dá para fazer ele, quem quiser, inclusive eu tenho dois aqui, se vocês quiserem encomendar. Tenho dois transformadores. Esse transformador é multitap, eu já fiz justamente para essa fonte. Vai até 35 volts, 36 volts, pode ir tranquilamente. Mas a pessoa que for fazer a montagem tem que ter a experiência em montagem, tá, gente? Não dá para fazer sem saber, não. Porque tem alguns detalhes que tem que ser calibrado, principalmente a mudança dos taps. Tem que ser calibrado de forma correta, senão você fica com a fonte ou baixa demais, né? Aí você vai ter queda de tensão, então ela vai tender a ceder na saída, na tensão máxima. E também você tem que ter cuidado com a parte de dissipação térmica dela. Então utilizar sempre a parte que aquece do lado de fora externo, não obstruir, gente, essa ventoinha. Ok? Ela é bastante útil, mantém isso aqui equilibrado, fazer a limpeza sempre dessa cavidade. Ela externa é mais fácil, passar um pincel, dar uma limpada. O porta-fusíveis pode ser utilizado também, não precisa, que vem porta-fusíveis no kit, inclusive. Todas as conexões eu fiz com os próprios conectores que veio no kit. Eu só usei mesmo essa parte de cá. Foi a parte da fonte que eu peguei, que era uma fonte de 0 a 15, 2 amperes. Ok? Então tá aí, ó, uma forma de você ter uma fonte bem legal, uma fonte de 5 amperes, uma fonte excelente. Ela suporta uma corrente maior, suporta, mas eu não aconselho, cada dissipação térmica, o gabinete é pequeno. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Pode montar essa fonte aí, sossegado. O custo-benefício dela é bom. Você vai achar esse kit aqui completo por R$130, com os transistores de saídas, os 2Ns 3055, chip 3055, que vocês podem montá-lo, inclusive trocar, não sei esse dissipador, né, eu usei, mas pode ser outro. Já vem com o sistema térmico, né, que liga a ventoinha. Tem aqui o LED que faz a parte de controle de corrente, potenciômetro de controle de corrente e o potenciômetro de ajuste de tensão. Lembrando que quem for utilizar esse tipo de painel, né, que precisa do shunt, tá? Então o shunt eu usei esse resistor aqui e fiz a aferição dele, ficou chuchu beleza. 5 watts é suficiente para essa fonte de alimentação. Então é isso aí, pessoal. Um abraço aí, muito obrigado por assistir nossos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Um vídeo diferente na parte de áudio. A fonte aqui é feita para áudio, para testar algumas coisas, principalmente os periféricos. Eu espero que vocês tenham gostado e possam aí aproveitar a dica. Essa placa também, eu esqueci de falar, ela é comercializada no Mercado Livre, tá? Você bota essa placa de seletor automática. Eu vou ver a especificação e tentar botar aqui no vídeo, tá, gente? Antes de lançar o vídeo, eu vou colocar onde eu comprei a placa, na loja, que eu comprei a placa no AliExpress, e onde eu comprei essa placa no Mercado Livre, ok? Então essas placas aqui
Nenhum eu montei, é projeto meu, simplesmente aproveitei essa oportunidade, fiz um teste da placa, achei que é uma placa resistente, dá para suprir a necessidade aqui da bancada, e é uma fonte bem compacta. E eu tenho outras ali que eu vou tentar fazer, mas esse eu vou fazer aos poucos. Esses capacitores são capacitores da Epicus, são capacitores, gente, para alta temperatura, tá? É muito bom esses capacitores. A cor dele é um pouco diferenciada. Não sei se vocês vão encontrar. Se não encontrar, pode utilizar um jamantão desse aqui, ó. Lembrando que o capacitor tem que ficar na entrada, tá, gente? O capacitor de saída é um de 100 PF mesmo, porque senão você vai deixar a fonte com lentidão na saída. Ou seja, se quando a corrente for exigida, ela vai pegar a corrente do capacitor e vai drenar vagarosamente, então ela vai ceder a tensão. E isso, para repor e controlar, fica um pouco lenta a fonte. Então eu recomendo manter os capacitores na saída que veio na fonte, tá correto, e sentar-lhe o aço aí. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima!